louvarmos esse Deus que é poderoso, digno de todo louvor, de toda adoração. A palavra do nosso Deus vive em Provérbios, capítulo 16, no verso 1, vai nos dizer: podemos muito bem fazer planos para o nosso futuro, mas o resultado final é o Senhor quem produz. Você tem feito planos? Nos seus planos o Senhor está incluído? Nessa noite nós queremos exaltar esse Deus que é todo poderoso. Queremos pensar sobre plantar coisas extraordinárias, porque nós cremos que Deus tem coisas extraordinárias para todos nós. Nós vamos começar esse culto orando ao Senhor, colocando a tua vida, você que está na tua casa, você que está no teu lar. Nós vamos orar por você, suplicando as bênçãos do Senhor para a tua vida, mas agradecendo também pelo privilégio que temos de estarmos aqui juntos, exaltando o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos pela beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, e queremos te agradecer nesta noite pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos reunidos e podemos, Senhor, louvar a Ti, louvar o Teu santo nome, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelos meios, Senhor, que Tu nos dá, de podermos, Senhor, levar, Senhor, o nosso louvor aos quatro cantos da terra. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado porque Tu tens suprido, Senhor, cada uma de nossas necessidades. Ó Deus amado e querido, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui. Obrigada, Senhor, por cada levita, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que se dispõem, Senhor, a Te louvar, a levar, Senhor, o Teu louvor, Senhor, aos lares, Senhor. Neste momento, Senhor, que não nos podemos, Senhor, nos reunir. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que irá, Senhor, nos assistir. Cada vida que irá, Senhor, ouvir a Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tem levantado, Senhor, pessoas dispostas, Senhor, a levar o Teu evangelho, Senhor, a todo canto, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, que esta noite, Senhor, seja uma noite de festa. Uma noite, Senhor, em que nós, Senhor, venhamos, Senhor, a Te louvar em espírito e em verdade, a Te adorar, Senhor, como Davi, a nos dispor, Senhor, de nós mesmos e deixar que o Teu Santo Espírito entre, Senhor, em nossas vidas. Abençoa cada vida neste momento, Senhor. Esteja entrando em cada lar, em cada pessoa, em cada família, Senhor. Que os Teus anjos estejam, Senhor, passeando, Senhor, nos seus lares. Ó Deus amado e querido, sendo com os seus corações, Senhor, ser com as suas privações, Senhor, que nesse momento estamos passando, mas que a alegria, Senhor, do Teu Santo Espírito possa estar visitando cada lar neste momento, Deus. Ó Deus, muito obrigado, porque Tu és a nossa vida, nosso respirar. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos força para nos levantar. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Teu Filho morreu por nós. Muito obrigado por este amor infinito, este amor tremendo, que muitas vezes não cabe dentro de nós, e nós não sabemos explicar. Oh Deus, mas a cruz, ela vem a explicar, Senhor, o sacrifício, Senhor, que foi feito por nós. Por isso, Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, e Te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Se eu me humilhar diante do altar do Senhor, a palavra de Deus vai dizer: aqueles que se humilharem serão exaltados. Nos humilhemos perante o Senhor para que a seu tempo Ele vos exalte. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu
os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao
palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E nós estamos aqui louvando ao Senhor, um Deus que é digno de receber todo louvor, o único Deus digno de receber toda adoração. E nós temos o prazer de estar aqui hoje adorando. Então eu peço que você que está aí na sua casa, você que está aqui também, eu peço que você cante essa música do fundo do seu coração, porque essa música, ela pede que o Senhor dê mais dele para nós. Ela pede que, ela fala que nós queremos mais de Deus. Quanto é difícil realmente viver essa música. O quanto é difícil realmente querer que o Senhor cresça em nossas vidas, porque muitas vezes o pecado não deixa que o Senhor cresça em nossas vidas. Mas nós vamos cantar e vamos declarar que nós queremos mais de Deus.
Deus em nossas vidas. Muito mais de Deus em nossas vidas. Somos pequenos. O texto que nós lemos logo no início diz que podemos fazer muitos planos. Planos para o futuro. Mas o resultado final é o Senhor quem produz. Neste momento nós vamos estar clamando. Nós vamos estar suplicando ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Tem irmãos nossos que nesse momento estão tristes. Em particular, nós temos um casal que nós amamos muito, o Fernando e a Josi. A Josi está hospitalizada, ela está com Covid-19. Hoje o médico já deu uma notícia um pouquinho melhor do que o quadro anterior, mas nós estamos clamando, porque a palavra inicial foi só um milagre tiraria a Josi desse quadro. Mas nós somos um povo que nós cremos em milagre. Nós somos um povo que clamamos não por educação, nós não oramos por educação, nós oramos por fé, nós oramos porque cremos no Deus que faz o possível acontecer. E é por isso que nós vamos estar clamando. Nós vamos estar convidando a irmã Marinês, uma das nossas intercessoras, e vai neste momento colocar a tua vida, a tua família diante do Senhor, clamando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que carecem da graça de Deus. Nesse instante vamos estar clamando. Aí onde você está, querido, no teu lar, coloca a tua mão sobre o teu coração. As vidas que aqui estão, coloque a mão sobre o coração em nome de Jesus. Oremos neste momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso dono, e em Ti nós podemos nos refugiar nos tempos difíceis. Querido Deus, nós queremos exaltar o Teu santo nome, ó Pai, por ver que em meio a tantas lutas, o Senhor tem operado maravilha no meio de nós. O Senhor tem operado maravilha nessa terra dos viventes. Os nossos olhos têm visto e têm contemplado que Tu és o Deus de misericórdia, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Senhor. Mas neste momento, ó Pai, a Tua palavra também diz que nós devemos fazer conhecidas diante de Ti as nossas petições, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós apresentamos a Ti, ó Pai, a vida da Josi em Tuas mãos, ó Pai. Neste momento a Tua serva está ali hospitalizada, ó Deus. Neste momento a Tua serva está impedida de respirar, mas nós sabemos que Tu és o Deus de milagre, que o Senhor pode adentrar aquele lugar, basta somente um toque seu, e a Tua serva pode se levantar daquela cama. É assim que nós cremos, ó Deus. E em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós clamamos pela vida dela, ó Pai, neste momento, ó Pai. Sabemos que o Senhor pode, Pai, tocar, Pai, nos seus pulmões. Sabemos que o Senhor pode tocar nas suas vias respiratórias e devolver novamente o ar a ela, meu Deus, porque em Tuas mãos está todo o poder, ó Pai. E neste momento queremos colocar também esse hospital onde ela está nas Tuas mãos, os médicos que estão naquele local, ó Pai. Seja ali os médicos dos médicos na vida dessas pessoas, ó Pai. Aquelas pessoas que estão ali sem esperança, Pai, aonde as suas famílias estão preocupadas, desesperadas, Pai, que neste momento aqueles que estiverem ao alcance de nossa voz, ó Pai, e que estiver com alguns dos seus enfermos, passando por essa luta, que a fé possa, Pai, ó Deus, que a fé possa, Senhor Deus, brotar nos seus corações, possa arder nos seus corações, que a esperança, Pai, nesta hora possa começar a nascer, ó Pai, porque há muitas pessoas sendo curadas, há muitas pessoas sendo libertas, há muitas pessoas, ó Pai, se levantando pelo poder das Tuas mãos, Deus, e eu posso testemunhar isto, porque Tu operaste maravilha dentro da minha casa, Tu curaste o meu filho da Covid-19, ó Pai, e o muito o Senhor pode fazer,
você, Pai, por aqueles que estão te clamando nesta hora, ó Pai. Te peço também, ó Pai, que o Senhor sustenta aquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas pessoas, ó Pai, que estão desanimada neste momento. Venha fortalecer, Senhor Deus, a sua fé, para que eles não possam olhar para trás, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e saber que há esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. E eu entrego, ó Pai, este país em tuas mãos, eu entrego, ó Pai, as nações em tuas mãos, aos teus cuidados, porque eu sei e nós cremos que a resposta certa, ela vem da boca do Senhor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, ó Pai, porque haverá, Pai, muitas pessoas testemunhando dos teus milagres, das tuas maravilhas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Milagres têm acontecido, irmãos. Milagres vão continuar acontecendo. Nós somos o povo que crê em milagre. Nós caminhando, e cada passo nosso é um passo de milagre. E as vitórias têm chegado. E nós cremos nisso. Antes de entrarmos propriamente no texto, que vai servir para a nossa meditação nessa noite, eu quero pedir você que está nos assistindo, como nós lemos no texto lá no início, o coração do homem faz planos. O nosso desejo hoje era estar através do YouTube, também anunciando através de louvores a palavra, para que outros pudessem estar ouvindo, sendo alcançados. Ainda não foi possível. Nós precisamos alcançar um número pelo menos de 1000 pessoas inscritas. Estamos perto, bem perto. Estamos em 200. Não tínhamos ninguém, irmãos. Para falar a verdade, nós nem tínhamos esse plano inicial, mas Deus, Ele nos moveu e agora estamos caminhando e nós queremos a tua ajuda. Como que eu posso ajudar, pastor? Convidando os seus amigos, convidando os seus colegas para que assinem, vão lá no YouTube e se inscrevam. E aí nós vamos chegar ao número 1000. E aí poderemos então estar anunciando através do YouTube. Eu fiquei muito feliz que algumas pessoas semana passada, com a gravação do YouTube, puderam assistir na TV em casa. Hoje alguns estão tendo dificuldade, falam, pastor, eu não tenho Facebook. E aí estão tendo que, seus 70 anos, 80 anos, ir lá mexer em Facebook, irmãos. O YouTube eles tinham aprendido em 2 semanas. Agora estão com Facebook também. Mas eu quero fazer esse pedido a você, nos ajude a chegar até esses 1000 inscritos, para que assim a palavra do nosso Deus possa chegar mais longe. E nós cremos que iremos alcançar, e nós cremos que esse canal será bênção para a tua vida, bênção para os teus amigos, bênção para aqueles que não podem sair dos teus lares por dificuldades, mas que podem assistir confortavelmente nos seus lares. Então nos ajude, se inscrevendo no canal PIB em Nova Marília. Vamos lá? A palavra de Deus nessa noite. Respira fundo aí onde você está, querido. Dá uma respirada funda. Você pode agradecer a Deus pelo ar que você respira. O fôlego da vida é o que Deus está te dando. Você tem esse privilégio, você tem essa alegria de poder nesse instante estar respirando sem um aparelho. Isso é graça de Deus. O que eu quero compartilhar contigo nessa noite é justamente sobre um Deus que faz milagres acontecer, um Deus que faz coisas extraordinárias acontecer. Mas para que isso aconteça, algumas coisas serão necessárias. Eu o convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Amém? Em casa também é culto, querido. Em casa também você abre Bíblia. Em casa também é preciso você abrir teu aplicativo. Estamos em culto, adoração ao Senhor. Acompanhe essa leitura. O texto vai nos dizer: por último, ele apareceu também aos apóstolos, e depois apareceu também a mim,
bem depois dos outros, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o menos merecedor de todos os apóstolos. Nem deveria ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Aqui é Paulo dizendo, querido, eu quero dizer para você nessa noite, plante coisas extraordinárias. O texto que nós lemos começa a dizer sobre Paulo revelando o coração dele para a igreja de Corinto, e Paulo começa a dizer, olha, eu não sou merecedor, eu fui perseguidor da igreja, eu persegui, eu matei, eu até pensava que o que eu estava fazendo era correto, mas eu não sou merecedor, eu não sou merecedor da graça de Deus, eu não sou merecedor do milagre de Deus. Queridos, você jamais saberá quem você é realmente, se não gastar tempo com a palavra de Deus. Você precisa permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, e quando a palavra de Deus entra no teu coração, ela faz diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela mesma vai dizer que ela é a espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e espírito, e juntas e medulas. Essa palavra que faz divisão entre alma e espírito, ela faz toda a diferença. Aquilo que afeta o seu coração, vai afetar a sua vida. Aquilo que mexe com você, que entristece com você, isso vai fazer diferença em toda a sua vida, ela vai afetar a sua vida. Plante coisas extraordinárias. Mas pastor, como realizar coisas extraordinárias? O que é preciso para que eu realize coisas extraordinárias? Primeiro, querido, eu quero pensar sobre três áreas que nós precisamos agir. E a primeira dessas áreas significa, olha, eu preciso mudar a forma como eu me vejo. Eu preciso mudar a forma como eu me enxergo. A sua identidade não tem a ver com aquilo que as pessoas falam a teu respeito. De repente, durante um tempo da sua vida, você ouviu pessoas te chamando, ali vai um mentiroso, ali vai um ladrão, ali vai uma menina que não vale nada, ali vai uma pessoa que não tem respeito por si próprio. Que cara mau caráter, que mulher fofoqueira. De repente você cresceu ouvindo isso. E como nós nos vemos, pode ser um grande impacto sobre nossas vidas. Eu vi um tempo atrás um pastor contando uma história. Ele estava em um circo, e ele viu um elefante, com as suas toneladas, amarrado por uma corda, simplesmente numa cadeira. E ele ficou abismado com aquilo ali. E ele olhou para a pessoa que estava ao lado, e ele disse, olha, como é que pode? O elefante com tanta força, se ele soubesse a força que ele tem, ele não simplesmente jogaria essa cadeira para o alto, ele derrubaria esse circo. Mas quem estava ao lado dele era um homem que veio do continente africano. E esse homem então diz para ele, meu amigo, de onde eu venho, os elefantes, ainda quando eles são bem pequenos, é amarrado uma corda em volta do seu pescoço, e essa corda é amarrada numa estaca. E ele faz força, ele tenta sair para um lado, ele tenta sair para o outro, ele tenta sair daquele lugar, mas ele não consegue, porque ele está bem amarrado naquela estaca e em seu pescoço. E quando ele vai crescendo, as cordas também vão aumentando, e as estacas também vão aumentando, e ele continua fazendo a sua força, e ele quer sair dali de qualquer maneira, mas ele não consegue, porque a estaca está bem profunda e é bem forte, ele não consegue sair. E quando ele cresce, quando se coloca uma amarra no seu pescoço, pode colocar no lugar mais simples como essa cadeira, mas durante toda a sua vida, toda a sua existência, desde pequenininho, ele aprendeu que aquela corda o dominava, ele aprendeu que aquela escada, que aquela estaca o dominava. Por isso ele não sequer faz força, ele nem tenta sair daquele lugar. Como você se vê? Como você se enxerga? Você quer fazer coisas extraordinárias, mas você se sente preso, você se sente amarrado, você se sente impotente diante das situações? A palavra de Deus no livro de Provérbios 27, verso 19, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Nessa época aqui não existia espelho como existe hoje. Hoje nós olhamos para o espelho e ali reflete a nossa imagem. O texto está dizendo aqui como você olha para a água, você será refletido através da água a tua imagem. Assim é o coração do homem. Como o homem se vê, assim ele é. Como o homem olha para o teu coração, assim ele é.
Como que você se vê, querido? Como você se enxerga? Como nós nos vemos pode mudar totalmente o nosso comportamento. A maneira como você se vê, ela pode mudar a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar, a tua maneira de você se comportar. Como eu disse anteriormente, como que você cresceu? Você cresceu ouvindo o quê? Ouvindo que você era inteligente, que você era capaz, que você tem um futuro maravilhoso? Ou de repente você ouviu tudo o contrário: olha, você não presta, você nunca irá conseguir alcançar nada. Na minha época, quando eu era pequeno, dizia o seguinte: você vai crescer e o que resta para você é puxar carroça. E eu pensava que puxar carroça era algo muito distante, mas hoje, falava, você era um burro que puxa carroça. E hoje não, queridos. Hoje a gente já vê nos grandes centros pessoas literalmente puxando uma carroça. Eu não quero desmerecer com isso o trabalho de ninguém. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que possivelmente você ouviu lá no teu passado que você era um imprestável, que você era um preguiçoso, que você não valia nada. Isso foi crescendo em você, e você começou a acreditar que não tinha força para arrancar essa estaca. É preciso mudar a maneira como você se vê. Se você quer fazer coisas extraordinárias, é necessário mudar a maneira como você se vê. A verdade não é aquilo que as pessoas falam a teu respeito. A verdade não é até mesmo aquilo que você pensa a teu respeito. A verdade é o que Deus pensa e declara a teu respeito. Essa é a grande verdade. E quando eu olho para a palavra, essa palavra que é verdade absoluta, e essa palavra faz toda a diferença, porque há poder em como nós nos vemos. Mas há um poder maior, que transforma até mesmo a maneira como eu estou me enxergando. A palavra de Deus revela homens que tinham sentimentos totalmente contrários aos sentimentos que Deus tinha para eles. A palavra fala sobre Gideão. Gideão era um homem que era temeroso, era um homem que se dizia o menor da sua casa. Ele era filho de uma prostituta, ele foi largado pelos seus irmãos, menosprezado em sua casa. Então Gideão, como ele se enxergava? Ele se enxergava como o menor, como temeroso. Mas Deus, quando olhava para Gideão, falava: Gideão, tu és um homem corajoso, tu és valente, Gideão, e eu sou contigo. E quando Deus convoca Gideão, e convoca para uma batalha, e diz: olha, tem 32 mil homens aí, mas tem muito nesse exército. Eu posso fazer proezas, eu posso fazer coisas maravilhosas, mas tem muito. Eu quero fazer coisas extraordinárias, Gideão, mas ainda tem muito. E eles vão passando por etapa, e nessa etapa chega 300, e com esses 300 é que Gideão faz coisas extraordinárias. Ele se enxergava de uma maneira, mas Deus mostra para ele: Gideão, homem valente, eu estou contigo. O outro homem que nós vemos na palavra de Deus é um homem chamado Abrão. Abrão, ele não tinha filhos, ele tinha esse desejo de ter filhos, ele tinha um desejo, um sonho, mas esse sonho ainda não tinha sido realizado. Mas Deus revela para Abrão e diz: olha, você será pai de gerações. Ele não enxergava, ele não via assim. Ele olhava para sua esposa e via sua esposa como estéril. Ele olhava para ele mesmo e via: eu não tenho filhos. Mas Deus, quando olhava para Abrão, ele falava assim: eu vou trocar o teu nome. Vai começar através da mudança do teu nome. Você já não chamará mais Abrão, tu te chamarás Abraão, pai de nações. Deus chama à existência aquilo que não existia, queridos. É assim que Deus faz. Aquilo que não existe ainda na sua vida, Deus pode trazer à existência. Aquilo que você ainda não viu acontecer, Deus pode fazer acontecer. É fazer proezas, é fazer coisas extraordinárias. Mas você precisa mudar a maneira como você se vê. Moisés, um homem gago, quando Deus o convoca para liderar, ele fala: Senhor, eu sou gago, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Escolhe outro, Deus. Eu não, comigo não. É contigo, Moisés, que eu tenho um trato. Foi você que eu livrei, foi você que eu não deixei que morresse lá atrás, foi você que eu protegi lá naquele castelo. Eu tenho te cuidado, Moisés, desde quando você saiu do ventre de sua mãe.
E chegou o ponto agora que eu quero você, Moisés. Você se enxerga como um gago, como não eloquente, mas eu enxergo você, Moisés, como um grande líder. E é você que vai liderar o meu povo. É você que vai tirar o meu povo do Egito. Moisés não se enxergava assim, mas Deus enxergava Moisés dessa maneira, querido. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saindo do Egito. Uma das cenas mais bonitas da Bíblia. Atravessando o mar em terra seca, chegando do outro lado, e simplesmente Moisés, ele com aquele cajado, ele abaixa o cajado e a água volta ao seu lugar. Coisas extraordinárias estão acontecendo, mas como Moisés se via? Davi é um homem que se via como um adúltero, um assassino. Mas Deus, quando olhou para Davi, falou: Davi, você é o homem segundo o meu coração. Eu me alegro contigo, Davi. Eu tenho planos para você liderar o meu povo, Davi. Raabe era uma prostituta em Jericó, uma mulher que vivia em cima do muro. Uma mulher que não tinha decidido ainda o que era da vida dela, mas ela estava em cima do muro. E ela se prostituía em cima daquele muro. Até que um dia, ela soube que aquela terra seria invadida. Os espias de Israel chegam até aquela terra, a terra de Jericó. E ela, sabendo daquilo, ela protege aqueles homens. Mas ela era uma prostituta. Mas Deus não a vê como uma prostituta. Deus a vê como uma resposta para o povo de Israel. E Raabe, agora ela não simplesmente, ela é uma mulher de honra, mas ela faz parte da linhagem real de Jesus. A descendência de Jesus vem lá de Raabe. Raabe, Boaz, Jessé, Davi, Salomão, vem lá de trás. A tataravó de Jesus foi uma prostituta, queridos. Como você se vê? Como você se enxerga? Nós precisamos mudar a maneira como nos vemos. Ei, pare de enxergar de maneira errada. Pare de enxergar de maneira errada. Daniel capítulo 11, no verso 32, na parte B desse texto. Mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Um povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Uma pessoa que conhece a Deus se torna forte e pode fazer proezas. Você pode fazer proezas, queridos. Nós estamos aqui hoje, você não pode ver aqui, mas nós estamos diante de um milagre. Dani, você é um milagre. Milagre, Deus curou essa menina de câncer, irmãos. Um dia triste, chegou perto de mim, chorando: pastor, estou com câncer. Eu falei: uma grande oportunidade para o milagre acontecer. Nós estamos diante de uma oportunidade do milagre. Vamos orar. E começamos a orar naquele dia. E depois ela foi fazer os exames. E foi constatado realmente tinha que fazer uma cirurgia. E com Covid-19, pandemia e tudo mais. Mas teve que fazer a cirurgia. E quando o médico foi passando pela cirurgia e foi ver e disse: olha, você não tem mais nada. Você está curada. Isso é proeza de Deus, queridos. Isso é milagre de Deus. Se o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Como você se vê, meu querido? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O Paulo que se sentiu inútil, o Paulo que se sentia o menor dos apóstolos, o indigno dos apóstolos, agora ele diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi vã para comigo. Ainda em Coríntios, Paulo diz: olha, a minha graça te basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Querido, quer plantar coisas extraordinárias? Mude a maneira como você se vê. Começa a mudar como você se enxerga. E deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te mostrar quem você é, para o que Ele te criou, o propósito que Ele tem para você. Não fique preso no que as pessoas dizem. E nem fique preso também naquilo que você pensa a respeito de si mesmo. Deus tem a melhor resposta para você.
quer plantar coisas e fazer coisas extraordinárias? Segundo, você precisa desejar. Você precisa ter vontade. É isso mesmo, querido. Pastor, fazer coisas extraordinárias, ter vontade? Sim, querido. Fazer coisas extraordinárias, você precisa ter vontade. Você precisa querer. Tem pessoas que falam, olha, eu quero tanto fazer, mas não fazem nada. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis dos melhores frutos que esta terra produz. Se quiserdes e obedecerdes, comerei o melhor fruto que essa terra produz. Aqui eu posso tirar duas palavrinhas que me chamam a atenção: querer. E a palavra obedecer vem de ouvir. Eu ouço e eu obedeço. Ouvir diz respeito a uma sujeição. Ouvir diz respeito a essa sujeição à vontade de Deus. Mas o querer diz respeito à minha vontade, ao meu desejo, aquilo que eu quero. Para Deus fazer coisas extraordinárias, nossa vontade tem uma grande participação. O texto aqui ele fala de forma literal. É de forma literal que Deus está falando para o povo de Israel: olha, se vocês obedecerem, vocês vão comer o melhor fruto dessa terra. Pastor, mas está falando para o livro de Isaías. Isaías foi 700 anos antes de Jesus. O que tem isso a ver comigo? O que tem a ver, querido? Porque Paulo, lá em Coríntios capítulo 10, versículo 11, vai dizer que coisas que aconteceram lá no passado servem ainda hoje para o nosso exemplo e para a nossa advertência. E se Paulo diz que serve para o nosso exemplo e para a nossa advertência, eu creio. Existem vários exemplos de pessoas que nós conhecemos, pessoas públicas. De repente você pode até não gostar dessas pessoas, mas são pessoas que tiveram vontade. Tem uma pessoa que eu admiro muito no mundo futebolístico, Ronaldo Fenômeno. A velocidade, a maneira como os dribles que ele faz, realmente é um fenômeno. Mas na Copa de 98, houve uma grande tristeza para o povo brasileiro. Aqueles que dizem que viram Ronaldo no seu quarto, diz que ele começou a passar mal, e levaram as peças para o hospital, e quando ele voltou ainda meio que grogue, ele diz para o técnico: eu quero jogar. E ele joga. Mas o Brasil infelizmente perde a Copa de 98 para a França. Um dia triste, um dia trágico. Mas o Ronaldo Fenômeno, ele não desiste. O Ronaldo Nazário, ele não desiste. Ele tem uma vontade, ele quer ser campeão do mundo. E ele continua treinando. Mas o que acontece agora é que ele se machuca. O seu joelho rompe. E é uma das cenas muito tristes, porque ele vai dar um dia, você vê o joelho se deslocando para um lado. Aquele jovem passa por uma cirurgia. E ele diz: eu vou jogar a Copa do Mundo. E ele volta. E ele começa a treinar. E o joelho novamente tem outro problema. E ele passa por outra cirurgia. Até que realmente está próximo da Copa do Mundo. Ele vai para a Copa do Mundo. E o Brasil começa a ganhar, começa a vencer. Ele começa a fazer os seus gols. Até que chega na final. Para nós que estamos de fora, chegou a final. O que vai acontecer? Será que o Ronaldo novamente vai passar mal? Coisas que até hoje não explicaram realmente como aconteceu. Ele diz numa das suas entrevistas que naquele dia ele sequer dormiu. Porque quando ele passou mal em 98, ele foi dormir. E quando ele estava no quarto, ele começou a passar mal. Agora em 2002, ele não dorme. Ele não quer dormir porque ele não quer passar, porque ele passou anteriormente. E ele fica acordado até que o povo sai da concentração e vai para o estádio. E quando chega no estádio, ele quer que comece logo o jogo. A Alemanha está de um lado, o Brasil do outro. Nós estamos aqui, olhando aquela televisão e vai começar o jogo. Café da manhã pronto. Todo mundo tomando café da manhã. Para o café da manhã porque começou o jogo. O que vai acontecer? Naquele dia, aquele homem que havia se machucado, que por muitos tinha dito que acabou o futebol para ele, naquele dia ele faz 2 gols. O Brasil se torna pentacampeão. E ele é levantado. E a palavra dele é: não desista. Eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade de ser campeão. Essa vontade estava dentro de mim.
eu nunca perdi aquela vontade, mesmo quando eu me machuquei. Querido, é necessário ter vontade. Se você quer fazer proezas, se você quer fazer coisas extraordinárias, você precisa ter vontade. A Bíblia diz que nós precisamos usufruir. E para usufruir das coisas que Deus já preparou, não basta simplesmente a vontade dEle. Porque muitos falam assim, se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus. Mas eu quero dizer aqui nessa noite para você, e para você que está nos assistindo, olha, Deus tem planos maravilhosos, e eu creio nisso, mas Ele quer que você realize a tua parte. A tua vontade é importante. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo: pois Deus deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Deus quer que todos sejam salvos. A pergunta é: todos estão sendo salvos? Não. Mas pastor, por que todos não estão sendo salvos? Porque não depende somente de Deus, depende da resposta da vontade humana. Você precisa responder: Deus quer que todos sejam salvos. Mas se você não abrir teu coração e declarar que você quer ser salvo, que você quer Jesus na sua vida, Ele não tem como fazer a parte dele. Olha o que diz João capítulo 5, verso 39 ao 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida? Aquele povo sabia, eles examinavam as Escrituras, eles sabiam o que eram as Escrituras. E agora está falando: olha, vocês conhecem, porque vocês cuidam de ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem essa vida eterna? É preciso querer, querido. É preciso querer a vida eterna. É preciso querer, é preciso desejar a vida eterna. Atos capítulo 16, verso 31. Crer no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Você quer que a tua família seja salva? Você precisa crer. Você quer ser salvo? Você precisa crer. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não tem como ter vida eterna longe de Jesus. João capítulo 3, verso 16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, no mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você tenha a vida eterna, mas é preciso se entregar a Jesus. João capítulo 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Porque eu, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus apresenta o caminho, querido, mas é preciso você tomar a sua decisão, é preciso você querer. Romanos capítulo 2, verso 4. Esse texto é muito forte. Será que você não compreende? Será que você não vê? Isso aqui é Deus falando. Será que você não está vendo que eu estou sendo paciente contigo? Isso não incomoda você? Será que isso não está te incomodando? Você não vê que eu estou esperando esse tempo sem te castigar? Olha a parte final desse texto. Não vê que eu tenho esperado todo esse tempo sem te castigar, a fim de dar tempo para que você abandone o pecado? A resposta quem dá é você, querido. Olha ainda o que diz Apocalipse, no capítulo 2, verso 21. Ei, eu dei tempo para mudar a sua mente, para mudar a sua atitude, sair da sua imoralidade sexual, porém ela recusou. O que está dizendo aqui é sobre uma mulher no livro de Apocalipse chamada Jezabel. Ela era tida como uma profetisa. Ela pregava que os jovens poderiam ter relações sexuais, que eles poderiam comer comidas oferecidas aos ídolos, porque isso não tinha nada a ver. Hoje parece que nós estamos vivendo um mundo que não tem nada a ver. Olha, a escolha é tua, não tem nada a ver. E essa profetisa estava dizendo isso: olha, jovens, fazem o que vocês quiserem. Vocês podem ter relação sexual antes do casamento, sim. Vocês podem beber, vocês podem fumar, vocês podem se prostituir. E o que Deus está dizendo é o seguinte:
Não vê que eu tenho esperado esse tempo todo sem castigar você? Não vê que eu estou dando um tempo para que você abandone o seu pecado? Essa mulher não quis mudar, querido. O poder da vontade não depende só do Senhor. É preciso que eu deseje, é preciso que eu escolha, é preciso que eu participe da vontade de Deus. No que diz respeito à vontade, ainda quero deixar um texto do livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Os judeus, eles seriam mortos. E aí o tio de Esther que agora é rainha, está em Suzã, ela recebe uma palavra de Mardoqueu ou Mordecai. Alguns na Bíblia vão ler assim, o seu tio: se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento, eles virão de outra parte. Quem sabe, se não foi por essa ocasião que você foi colocada aí, escolhida para ser rainha. O que está dizendo é o seguinte: Esther, você pode fazer a diferença aí dentro. Você está perto do rei. Quem sabe não foi para esse momento que você foi escolhida, Esther. Mas se você não quiser, Deus pode levantar de outra parte alguém. Mas você, individualmente, você vai falhar. Eu não posso sair desse momento de escolha, querido, desse momento de vontade, sem falar ainda 2 textos para você. O primeiro texto diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com você, e você ceará comigo. Nós faremos festa juntos, nós celebraremos juntos. No livro de Efésios capítulo 4, versículo 27, vai dizer: não deis lugar ao diabo. Pastor, o que tem a ver isso com vontade? Vontade quer dizer o seguinte: primeiro, Jesus está dizendo que ele bate a porta, ele quer entrar, mas ele espera a tua vontade. Se você abrir a porta, ele entra e faz festa com você. É a tua vontade em jogo. Mas o texto de Efésios capítulo 4 diz que não deis lugar ao diabo. Está dizendo: olha, o diabo, se você der uma brechinha, se você der um espaçozinho bem pequenininho, ele vai entrar, ele vai forçar, ele vai arrombar essa porta, e ele vai entrar, porque ele não tem respeito nenhum por você. Ele não respeita a sua vontade, ele não respeita o seu querer. Jesus te respeita, o diabo não te respeita. Deuteronômio capítulo 30, Deus, Ele mesmo, o próprio Deus coloca para o povo de Israel: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. O que vocês querem escolher? O meu desejo é que vocês escolham a vida. O meu sentimento é que a decisão de vocês, no versículo 20 do capítulo 30, está muito claro lá, está escrito assim: tomem a decisão de amar ao nosso Deus. Tomem a decisão. Mas a escolha é de vocês. O diabo não te dá uma opção de forma real. Ele está sempre com as suas mentiras. Ele está tentando empurrar você em direção diferente. Mas a escolha é sua, querido. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o poder da decisão. O que é esse poder da decisão? Livre-arbítrio, poder da decisão, é algo fantástico, porque de um lado nós temos o poder da escolha, mas de outro lado nós temos a responsabilidade das escolhas que nós fizemos. O livre-arbítrio diz para você: você pode escolher o que você quiser, mas diante daquilo que você escolher, você vai ter responsabilidade. Quer fazer coisas extraordinárias? Primeiro, mude a maneira como você se vê. Segundo, você precisa ter vontade, você precisa querer. E terceiro, queridos, para fazer coisas extraordinárias, Deus atende quem dá valor àquilo que Ele oferece. Deus atende quando as pessoas valorizam aquilo que Ele está para te entregar, aquilo que Ele está para entregar. Quando valorizamos o que Deus está oferecendo, é uma sinalização de que nós queremos aquilo que Ele quer. Eu valorizo aquilo que Deus está me dando. E aí a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, não dê aos cães aquilo que é sagrado. Nesse mesmo texto vai dizer, não lance pérola aos porcos, porque os porcos vão pisar nessas pérolas.
Se o nosso Deus está colocando isso para nós, querido, sabe por que Ele coloca isso para nós? É porque nós devemos dar valor, nós precisamos valorizar. Quando você recebe algo de alguém, um presente, e você não valoriza, aquela pessoa não vai te dar presente novamente. O mais simples que for, valoriza o presente que te deram. Falando nisso, ó, essa camisa bonita aqui foi... Irmã Maria Júlia, Alvaí, obrigado pela camisa. Estou aqui vestido com essa camisa, presente dos irmãos abençoados. Estou vestido, sabe por quê, irmãos? Porque eu valorizo quando as pessoas me dão algo. Presente bonito. Da mesma forma é assim que Deus faz, queridos. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas você precisa valorizar aquilo que Ele te deu e aquilo que Ele quer te dar. Isaías capítulo 44, no versículo 3: eu darei água para matar a sede, e para regar os campos secos, eu derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre o povo. Olha, grandes verdades aqui, irmãos. Água a quem tem sede, espírito derramado e bênção. Mas para quem essas bênçãos? Para quem essa água? São para todos? Para quem Deus vai dar essa água? Para quem Deus vai dar do seu espírito? Para quem Deus vai derramar essas bênçãos? É para aquele que valoriza, é para aquele que quer. Se você valoriza, querido, Deus vai te dar. Se você quer, se você tem vontade, Deus vai te dar. Para aquele que não desperdiça. Quando nós escolhemos o melhor de Deus, eu quero ainda deixar um texto lá em Mateus capítulo 13. Esse texto é fantástico. Mateus capítulo 13, versículo 44, ele vai começar a contar sobre uma parábola. E essa parábola é dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre um tesouro escondido num campo. Um homem, ele descobre que naquele campo tem um tesouro escondido. Ele vende tudo o que ele tem, porque ele quer comprar aquele campo. O que ele está dizendo com essa atitude? Ele está dizendo que aquele campo é valioso para ele. Aquilo que ele tem, aquilo que ele tinha de valor, era importante para ele, sim, mas agora ele encontrou algo que é muito mais valioso. Então ele abre mão de tudo, porque ele quer aquele campo. E aí nesse mesmo texto vai dizer sobre uma pérola de grande valor. E da mesma forma, um homem, ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo que tem, e ele volta para comprar aquela pérola, porque ele entende que aquilo é de grande valor. Sabe o que eu entendo aqui, meu amado? Eu vou lutar por isso, eu vou dar prioridade, eu vou desfrutar daquilo que eu encontrei. Eu entendo que isso é o melhor para a minha vida, eu valorizo isso, por isso eu quero. E quando eu quero algo, e quando eu valorizo algo, Deus pode fazer proezas, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu não posso ter um querer passivo. Pastor, o que é um querer passivo? Querer passivo é quando alguém se levanta e diz assim: como eu queria experimentar algo maravilhoso de Deus, como eu queria ser como aquela pessoa, como eu queria alcançar, como eu queria fazer. Querido, não é como você queria. Esse queria está muito distante, esse queria não tem nenhuma ação. Não é como eu queria. Você precisa se posicionar, você precisa entender, você precisa lutar em oração, você precisa lutar através da sua fé, você precisa se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero, eu me disponho, é o meu desejo, eu entendo que isso é valioso, que isso é precioso, eu quero muito isso, Senhor. Aí Deus se manifesta para você, meu amado. Deus se manifesta porque Ele quer fazer proezas. Deus, Ele se manifesta porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus, queridos. As coisas estão difíceis para você, Ele é Deus. As coisas não têm dado certo, Ele é Deus. Mas esse Deus, Ele só faz as coisas quando você também faz a tua parte. Você quer realizar coisas extraordinárias, você precisa abrir o teu coração e dizer: sim, Senhor, eu quero fazer coisas extraordinárias. Senhor, eu quero alcançar um outro patamar, eu quero alcançar coisas que eu ainda não alcancei. Então você precisa mudar a forma como você se vê. Você precisa se ver como Deus te vê, querido.
Segundo, você precisa desejar, você precisa almejar e lutar para alcançar. E terceiro, você precisa valorizar. Valorize aquilo que Deus te deu. Tenha aquilo como algo precioso para você. Para tudo isso você precisa tomar uma decisão. A decisão é sua. Em tudo que nós falamos aqui sobre realizar coisas extraordinárias, fazer coisas extraordinárias, a decisão, a escolha é tua. Deus te deu livre-arbítrio, você não pode esquecer isso. A livre escolha é sua. As responsabilidades das escolhas, elas são suas. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nós temos aprendido a adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele veio, sim, amém. Aleluia. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nós adoramos a Ti, Senhor. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se Ele continua sendo Ele é Deus. Aleluia. Moisés, quando estava no monte com o nosso Deus, depois que Deus se revelou para Moisés, e Moisés entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele, Deus então olha para Deus e fala assim, Moisés fala, Senhor, mas quando eu chegar lá, como que eu irei falar a respeito de Tu? Como que eu vou te apresentar? Diga para o povo que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou, o Deus do presente, o Deus do passado, o Deus do futuro, o Eu Sou te enviou. Você precisa tomar uma decisão hoje, querido. A decisão está em tuas mãos. Você pode dizer, olha, minha vida está bem,
Eu estou feliz do jeito que eu estou vivendo. Eu consegui alcançar tudo que eu queria. Nada me falta. Eu tenho uma casa. Eu tenho um emprego bom. De repente, ao contrário, de repente do outro lado está você que diz: olha, eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Mas eu quero dizer, tanto para você que tem, como para você que não tem, que Deus tem o melhor para vocês. E Deus quer realizar coisas maravilhosas. Ele quer realizar coisas extraordinárias. Mas é preciso tomar a decisão. Viver o melhor de Deus é uma escolha. E para que essa escolha seja realizada, é preciso lutar por ela. Plante coisas extraordinárias através das suas escolhas com Deus. Plante coisas extraordinárias através das suas escolhas com Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, meu amado. Esse Deus que nós amamos, esse Deus que tem feito proezas, queremos colocar você diante dele. Pai, esse irmão amado, que através desse visor agora ouviu essa mensagem, ouviu esses cânticos e entendeu que precisa do Senhor. Precisa do Senhor para mudar de vida. Precisa do Senhor para alcançar a salvação, para ter uma vida eterna. Precisa do Senhor para fazer proezas, para fazer coisas extraordinárias. Precisa do Senhor para entender quem Ele é e como Ele mesmo se vê. E o Senhor pode mudar a maneira como Ele se vê. Deus, nós te pedimos por essas vidas, vidas preciosas, vidas de pessoas que nós amamos e queremos muito bem. Mas nós entendemos também através da sua palavra que essas pessoas precisam tomar uma decisão. Essas pessoas precisam fazer uma escolha. E a nossa oração, Pai, que a escolha de cada uma delas seja aceitável ao nome precioso de Jesus. Que a escolha seja: eu quero fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. E eu creio que com Deus eu posso fazer essas coisas extraordinárias. Por isso eu entrego a minha vida, eu entrego a minha mente, eu entrego o meu caminho ao Senhor nosso Deus. E eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu oro porque eu creio na tua palavra. Eu creio nessas verdades que nós vivenciamos e falamos aqui nessa noite. E é por isso que eu oro no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer você que separou esse tempo precioso para estar conosco, para cantar louvores juntamente com a igreja, a primeira igreja batista aqui em Nova Marília. Você que tirou um tempo precioso para ouvir essa palavra de Deus para o teu coração. Eu continuo fazendo um pedido a você. É necessário que eu faça esse pedido a você. Convide amigos. Vai lá no YouTube, PIB em Nova Marília, faça a sua inscrição. Peça para que pessoas façam a inscrição. Tá ok? Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. 1000 inscritos. Nós estamos como alvo aqui na igreja. Nós e o pessoal aqui, nós fizemos um desafio para nós mesmos, de que em 30 dias, nós estamos com algo muito longe, mas ele fala 30 dias, eu falei assim, em 2 dias nós fizemos 100, eu creio que em 15, mas eles falaram 30, eu creio que nós em menos nós vamos alcançar, mas nós queremos 1000 inscritos, para que você que tem dificuldade às vezes até mesmo de olhar no celular, mas possa botar no YouTube, na televisão, e possa assistir com toda a sua família, querido. Nos ajude nessa divulgação, nos ajude para que o nome do Senhor Jesus seja propagado. Nós cantamos aqui nessa noite, a honra e a glória é toda do Senhor. Nós queremos ser apenas instrumentos de Deus. Nós nos humilhamos perante o Senhor. Esse é o desejo de cada uma dessas vidas aqui. É o meu desejo, o desejo da equipe que aqui está. É puramente que o nome do Senhor Jesus seja propagado. Faça a inscrição.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, e que você venha fazer proezas, que você venha fazer coisas extraordinárias. Não se esqueça, mude a maneira, tenha vontade, desejo, querer de fazer coisas extraordinárias. E por último, priorize, veja aquilo que é valioso aos olhos de Deus. Creia em Deus e faça o melhor para você. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.